Palavra do Senhor, eu quero colocar no nosso telão, por favor. É um tema grande, mas é poderosíssimo. Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Ora, isso nós sabemos, isso nós confessamos há muito tempo, mas nós precisamos crer nas consequências de crermos num Deus soberano. Por isso, os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Diga, os impossíveis para mim são possíveis para Deus, porque Deus é soberano. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, graça, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós vamos receber conhecimento de Deus, nós vamos receber graça, porque é isto que agrada a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei de reis, graças eu te dou, meu Deus, porque de maneira maravilhosa eu fui formada, de maneira maravilhosa o Senhor me alcançou. Ó Deus, eu era aquela ovelha perdida, e o bom pastor me alcançou, me trouxe para sua casa, curou as minhas feridas, restaurou o meu viver, me colocou por cabeça nesta terra. Que maravilha, este Deus tremendo que eu conheço hoje, pela tua graça, Senhor. Agora, Pai, pela revelação que tu tens dado a esta igreja, a este ministério, revelação que nós temos hoje a teu respeito, que tu uses os meus lábios, a minha vida, o meu corpo, os meus sentimentos, as minhas emoções, para transmitir a tua vontade a quem tu amas, Pai. Que não sejas simplesmente a Solange, mas seja Cristo a falar, Senhor. É com ousadia que nós entramos no Santo dos Santos, porque há um novo e vivo caminho. O véu já se rasgou. Agora nós podemos entrar direto e ter comunhão íntima com o Pai. E esta comunhão, Senhor, é eterna, é para sempre. É nesta comunhão, neste concílio de Deus, que nós queremos ouvir a tua voz. Fala-nos em o nome santo de Jesus, para a glória do teu reino. Amém. E toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, chamados para ter vida, vida abundante, vida plena, vida feliz. Esta noite eu começo esta mensagem com uma afirmação a respeito dos dias que nós vivemos, da sociedade que está aí fora. A nossa sociedade e a nossa geração é uma geração e uma sociedade muito sofredoras. As pessoas sofrem. As pessoas apenas não demonstram muitas vezes, mas elas gemem. Elas estão angustiadas, elas estão chocadas. E nós perguntamos, o que está errado? O que está fora do lugar? O que está havendo com o ser humano? O que está havendo com a sociedade? O que está havendo é que definitivamente o coração do homem está errado. O coração do homem está enganado. O coração é enganoso. O coração é deveras corrupto. E mais ainda, haverá dias piores. A Bíblia Sagrada diz que isso tudo vai ser intensificado, que isso tudo vai piorar. Veja o que diz o profeta Daniel, em Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Tempo de angústia. Não é o que nós estamos vivendo? Tempo de angústia, de incertezas. E diz mais, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, a profecia
diz que haverá um tempo nunca visto, um tempo de muita angústia, um tempo de muito sofrimento, coisas terríveis acontecendo, poderes das trevas comandando o mundo e por aí vai. Aqui nós estamos exatamente vivendo estes últimos tempos. Nós estamos vendo os desmandos dos governantes, nós estamos vendo as alianças esdrúxulas, malignas que são feitas em todo o globo. Nós estamos vendo as catástrofes se avolumando. Há alguns anos, quando se falava num tufão, todo mundo ficava assustado. Quando se falava em maremoto, era uma coisa raríssima. Hoje, todos os dias nós ligamos a televisão, nós abrimos os jornais e nós vemos, houve maremoto em tal lugar, houve um tufão, houve um furacão, houve um vulcão que está aí lançando lavras daquelas violentas e matando pessoas, houve deslizamento de terra, o buraco engoliu um monte de gente trabalhando. São tantas coisas de uma forma tão violenta acontecendo, que parece-nos que a sociedade está se acostumando, as pessoas estão se acostumando com as más notícias. Nós estamos vendo o tempo passar muito rápido. Não estou falando isso com nenhum tom de demagogia, nada disso, mas outro dia nós estávamos enfeitando a igreja antiga para o Natal, nós estávamos buscando em Deus a palavra para 2010, nós estávamos eufóricos fazendo o culto da virada, nós estávamos todos trazendo algo e planejando a nossa vida e fazendo um projeto de vitória para este ano. E este ano já foi. Nós estamos aí há 1 mês e pouquinho, de um novo ano. 2 meses, nem isso, de um novo ano. Então assim, as coisas estão acontecendo de uma forma muito veloz, tudo muito rápido. E parece que todo mundo está se tornando insensível, endurecido, embrutecido. Por causa do coração errado do homem, as coisas estão desconectadas. O homem está sempre rodeado de gente, mas está cada vez mais só. Existe uma solidão cósmica. As pessoas não se falam mais, as pessoas não se visitam mais. As pessoas mandam hoje torpedo. As pessoas se torpediam. Elas não se visitam, elas não olham nos olhos. Elas se falam por e-mail. Nem telefone mais está sendo tão usado como foi um dia. Agora o telefone ele é qualquer outra coisa menos telefone. Ele é mais usado para entrar na net, ele é mais usado para pegar extratos, para fazer transferências, do que propriamente para fazer uma ligação. As pessoas estão se isolando, as pessoas estão se trancando. E nós estamos vendo que há uma ausência de Deus na vida das pessoas. Todo mundo está se fechando. E Deus não é isso. Deus é o contrário disso. Deus é comunhão. Deus é amor. Deus é expansão. Deus é abertura. Deus é transparente. E as pessoas estão andando na contramão de tudo isso. Estão se fechando. Eu vi uma pesquisa numa revista especializada que dizia que uma porcentagem muito grande que tem esses sites de relacionamento, que usa esses sites de relacionamento, mentem. 89% é o que dizia a pesquisa, das coisas que as pessoas colocam no Twitter, no Face, enfim, Orkut, outros mais, tem tantos hoje. 89% é mentira. A pessoa cria um perfil falso. Não é nada daquilo, porque não tem ninguém para checar. Tudo está à distância, tudo está muito longe. Ninguém pode conferir se aquelas coisas são verdadeiras. E as pessoas põem. Eu vi uma moça, um dos depoimentos dizia: eu pus durante muito tempo uma coisa que eu gostava, que eu fazia, era tudo mentira. Aquilo era para conseguir pessoas me seguindo, para que mais... Eu vi que aquilo fazia as pessoas me seguirem. Aquilo era atraente. Então eu colocava aquilo, mas era tudo mentira. Então nós estamos vendo que a mentira cresce, que as pessoas estão seguindo mentiras, estão seguindo aqueles que mentem.
E estão enveredando por um caminho que é totalmente contrário a Deus. Quer dizer, o isolamento e a mentira. Quem é que está nisso? O diabo, o inimigo das nossas almas. O homem, por si só, ele não é capaz de sair dessa grande trama, dessa armadilha. Esses meios todos podem ser usados beneficamente. É lógico que podem. Mas nós vemos a grande maioria usando malignamente, dando vazão para as coisas erradas. E o homem, ele sozinho não consegue sair dessa armadilha, que gera tanto desespero, tanto sofrimento, que gera angústia. É um vazio que está na mente das pessoas, que está no coração das pessoas, o vazio da nossa geração, que só Jesus pode mudar. Diga, só Jesus pode mudar. Então, esta noite, eu venho ao altar como uma pastora da graça de Deus, para proclamar virtudes, para trazer boas novas da parte de Jesus Cristo, para trazer uma palavra que tem poder para mudar aquilo que está errado na vida do ser humano, aquilo que está errado na vida das famílias, aquilo que está errado nos relacionamentos das pessoas. Só a fé em Cristo Jesus poderá dar razão para alguém viver de fato. E as pessoas cada vez estão mais longe da fé e mais envolvidas com as novidades. Você veja que hoje uma das indústrias que mais vendem é a indústria dos telefones celulares. Porque tudo fica obsoleto, dos computadores, dos notebooks, enfim, dos palmes. Não tem mais nome, né? Eu outro dia disse, tem um desses que tem nome de fruta? O que chama? Blueberry? Blackberry. Eu falei, nossa, isso é perfume? Disseram, não, é um computador, né? A gente vê esses nomes, é perfume, alguma coisa. Não. E as pessoas estão trocando, estão jogando fora. E não existe mais uma coisa que existia no passado. Eu nem vou falar no meu tempo, que fica esquisito. Mas assim, antigamente a pessoa que comprava uma coisa nova, ela vendia antiga. Não anunciava naqueles classificados? Vende-se uma coisa usada, do ano tal. Não. Agora joga fora, joga no lixo, porque não tem ninguém para comprar. As pessoas estão comprando as coisas que são lançadas. E ai daquele, coitadinho, que não entra nesse ritmo. Ele é discriminado. Ele é o bobo da corte. Ele é aquela pessoa que está desatualizado. Ele é tonto, ele está ultrapassado. Se ele tem um modelo antigo, isso acontece na escola, no meio da garotada, isso acontece na faculdade, isso acontece em muitos lugares. Então, isto é o quê? A ausência de Jesus. As pessoas estão colocando seus valores em coisas, em lançamentos, em tecnologia. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas isso não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Porque na hora que nós passamos por dificuldades, na hora que nós passamos por lutas, na hora que nós passamos por uma enfermidade, amados, o Blackberry não vai nos curar, não vai solucionar. Estas novidades todas não tem nada para fazer por nós. É ou não é verdade? É verdade. Então, só o pleno conhecimento de Deus fará com que a pessoa dê uma parada e ela diga, peraí, eu tenho que viver bem, eu tenho que viver abundantemente, eu tenho que viver dependendo de Deus. Nós estamos falando de conhecimento, diga conhecimento. E não é qualquer conhecimento, nós estamos falando do conhecimento de um Deus que criou 200 bilhões de estrelas. Nós estamos falando de um Deus que criou 2 bilhões de galáxias. Como nós vamos compreender, claro, quem é esse Deus que governa a nossa vida? Se nós tivermos uma ideia errada, uma ideia caricata, uma imagem de Deus que não é a verdadeira. Então, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos conhecer esse Deus que criou 200 bilhões de estrelas e que disse ao mesmo tempo, eu amo você, eu moro na sua vida. Que Deus é esse tão grande e tão íntimo, tão pessoal? Só um pleno conhecimento da revelação
dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, que agora aprove ao Senhor nos revelar, nos dar a conhecer, fazer a sua igreja conhecer. Só este conhecimento, esta revelação, podem fazer com que o povo de Deus viva e viva com abundância, reine em vida de fato. Então é necessário conhecer para ter uma vida abundante. Vamos dizer isso? Diga, é necessário conhecer para ter uma vida abundante. Então, antes de nós mergulharmos aqui um pouquinho nesse conhecimento, eu quero que você saiba que o requisito fundamental para se expor à palavra de Deus é a preservação da verdade. Nós não podemos macular a verdade, nós não podemos pintar a verdade, nós não podemos fantasiar com a verdade. E isso você tem que perceber. Quando nós pregamos, quando nós apresentamos uma doutrina bíblica, nós preservamos integralmente a verdade de Deus. Por quê? Porque todos os erros doutrinais, todos os erros que contribuem para a destruição do povo de Deus, são nada mais, nada menos do que a perversão da verdade. Ou, em outras palavras, a distorção da verdade. Isso gera erros na vida do povo de Deus, e erros na vida do povo de Deus leva esse povo à derrota. Então, sempre que a verdade de Deus é preservada no altar de uma igreja, sempre que a verdade de Deus é transmitida ao povo do Senhor, não existem erros doutrinais. Você pode descansar na verdade. E há uma coisa que você deve saber, que você deve guardar em seu coração para o resto da sua vida. Uma verdade que o nosso ministério, a nossa igreja sempre preservou, sempre preservará eternamente, e que não pode haver discussão, não há discussão, está acima de todas as discussões, de todos os dogmas, é que Deus é soberano. Deus é totalmente soberano. Nós vamos preservar esta verdade para todos sempre em nossa vida. Diga, Deus é soberano. Então, para que a igreja entenda verdadeiramente o que é esta soberania de Deus, nós precisamos saber o que significa biblicamente que Deus é soberano. Eu preciso dar uma passadinha nessas bases doutrinárias, porque muita gente chegou, muita gente ouviu palavras de encorajamento, palavras de entusiasmo, muitas pessoas ouviram profecias, mas tudo isso só pode se tornar manifesto em nossa vida se a base for a verdade, se a base for a doutrina sã, as sãs palavras da graça de Deus. E faz parte de uma doutrina que sustenta a vida, que sustenta o ministério, a doutrina da soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano, qualquer um pode dizer, mas viver dando soberania a Deus é outra coisa. Eu me lembro de um rapaz que chegou à igreja num culto em que nós pregávamos a respeito da falsidade do livre-arbítrio. E nós dizíamos, Deus predestinou cada um de antemão. E quando terminou o culto, esse rapaz foi à frente, pastor Maurício se lembra, o bispo Rai, esse rapaz foi à frente, ele queria me pegar pelo pescoço. E como ele era famoso, aí fora na sociedade, na mídia, então ele se achava, como nós dizemos, no popular, né? Se achava. E ele veio e disse, não, o homem tem livre-arbítrio, eu é que escolhi a Deus. E nós, com muita paciência, eu primeiro, sozinha ali, dizendo, não, querido, nós não escolhemos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, morto não escolhe nada, nós é que fomos escolhidos pelo Senhor, porque Deus é soberano. E várias vezes que eu falava alguma coisa, eu dizia, Deus é soberano, Deus é soberano. Aí ele disse, não pode ser assim, eu que escolhi, as pessoas é que escolhem se elas vão para o céu, se elas vão para o inferno. E eu me lembro que eu disse para ele, não, você não dá soberania a Deus. Ele ficou muito bravo. E aí vieram alguns pastores, algumas pessoas rodearam ali, e cada um começou a argumentar. Ele dizia, Deus é soberano, eu sei que Deus é soberano. Mas no fim, ele concordou que pelas crenças que ele defendia, pelos pontos errados que ele defendia, ele não dava soberania nenhuma a Deus.
Ele dizia que Deus era soberano, mas quando ele negava uma verdade bíblica, quando ele lutava com Deus, ele estava negando a soberania de Deus. Então, mais do que dizer que Deus é soberano, é necessário compreender a soberania de Deus e se submeter à soberania de Deus. Vamos ver algumas passagens. No primeiro livro de Crônicas, 29:11, diz assim: Teu Senhor é o poder. Olha só quem é este Deus soberano, descrito em algumas passagens da Bíblia. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Eu pergunto, há alguma coisa que é do diabo? Mas as pessoas dizem que sim. Você está vendo como se fala que Deus é soberano, mas depois, por afirmações ou por outras crenças, se nega a soberania de Deus? A palavra de Deus diz que tudo quanto há nos céus e na terra é do Senhor, é dele. Olha mais, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Quem é que manda? O chefe. Quem é o chefe? É o Senhor. Riquezas e glória vêm de ti. Então não é o diabo que tem riquezas para nós, nem a glória. O diabo não pode dar uma coisa que não tem, que não lhe pertence. A glória é do Senhor, a riqueza ou as riquezas vêm dele. Tu dominas sobre tudo. Olha o Deus do nosso ministério, um Deus que domina. Cadê o versículo no telão? Por favor, é necessário a igreja acompanhar. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Quer dizer que está a força e o poder na mão de Deus. E criaram um diabo grande e um Deus pequenininho. Isto é contra a verdade, contra a doutrina da soberania de Deus. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Quem pode dar graças a Deus? Diga, Senhor, eu te dou graças porque tu és soberano. Dê um aplauso ao Senhor. Olha, a soberania de Deus é uma verdade que consola os nossos corações, que edifica as nossas vidas. A soberania de Deus, ela dá força para o cristão. É uma verdade que dá mais do que força, dá estabilidade de caráter. Quando nós olhamos para o nosso Deus, quando nós conhecemos a soberania de Deus, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos pessoas fortes, nós ficamos estáveis. Se você não souber que o Senhor Jesus é aquele que é a grandeza, a força, o poder, a vitória, a majestade, que o reino é dele, você vai ter medo do diabo. E o seu caráter vai ficar sempre vacilante. Você não vai ter estabilidade emocional. Mas quando você sabe que a supremacia de Deus é absoluta, você sabe que ele é soberano. Diga, Deus é soberano. Quando você sabe que ele é um Deus que reina, você sabe que ele é soberano. Quando você entende que ele é um Deus de verdade, todo-poderoso, você está reconhecendo a soberania de Deus. Você sabe que é o Altíssimo que faz tudo segundo a sua vontade, que ninguém pode deter a mão de Deus. Por isso é que ele diz, agindo eu, quem impedirá? Porque ninguém pode deter a mão de um Deus soberano. Daniel ainda diz mais no capítulo 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Veja,
Nós estamos conhecendo ou lembrando hoje um pouco mais, biblicamente, da majestade, da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode deter a vontade dele. Deus é soberano e ele trabalha com anjos. Diga graças a Deus. Diga, nada pode deter a mão de Deus. Então, soberania de Deus é também dizer que ele governa as nações. Ele governa o mundo todo. Vamos ver isso no Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Será que Deus faz alguma coisa contrariado? Não. A Bíblia diz que ele tudo faz como lhe agrada. Salmo 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Diga, é Ele quem governa as nações. Mas o que nós ouvimos dizer? O diabo fez, o diabo aconteceu, o diabo governa a Ásia, o diabo está lá na parte da África. O diabo não faz, amados, o diabo nem acontece. Quem governa as nações é Deus. As pessoas gostam muito de dar autoridade ao diabo porque não sabem quem é o Deus soberano. O Deus da Bíblia Sagrada, ele levanta reinos, ele derruba reinos, ele levanta impérios, ele derruba impérios, ele levanta governos, ele derruba governos. A sua vontade sempre vai prevalecer. Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Ele é rei de reis, ele é senhor de senhores. Vamos ver isso em 1 Timóteo 6,15. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia Sagrada. Este é o Deus que nós conhecemos neste ministério. Você pode até dizer, mas espera aí, bispa. Este Deus que está sendo apresentado a mim, aqui nesta igreja, é muito diferente do Deus que eu conhecia até hoje. Que é conhecido, inclusive, pelos cristãos modernos. É verdade. É que o Deus da cristandade de hoje é uma pobre caricatura, é uma paródia da verdade. O Deus que é mostrado aí fora é um Deus absolutamente impotente, um Deus frágil, um Deus pequeno, um Deus que está dormindo, um ser que sequer inspira respeito ou confiança. Às vezes ele parece mais digno de compaixão do que de reverência. Este é o Deus que está apresentado aí fora. Você vê nas igrejas as pessoas dizendo, dê-lhe uma chance. Ele está batendo na porta do seu coração, ele está pedindo para entrar. Ele está desesperado para você abrir a portinha do coração. Parece que ele é digno de pena, que ele é um pedinte. Alguns dizem, olha, Deus tem as mãos atadas se o seu povo não jejuar. Deus tem as mãos atadas se o seu povo não vigiliar. Alguns dizem, Deus tem que respeitar o homem. O homem tem livre-arbítrio. Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Porque se o homem quiser, ele se deixa salvar. Se ele não quiser, ele não se deixa salvar. Mostraram um Deus cuja vontade é impotente. E não pode. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. Muita gente diz, se o homem não quiser, Deus não faz nada. Deus não pode fazer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas Ele faz segundo o seu querer. Dizem aí fora também que Satanás está frustrando os propósitos de Deus. Que Satanás está frustrando os planos de Deus. Isto é um absurdo. Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre todos. Dizem aí fora, o homem traça o seu destino para a salvação. O homem escolhe se ele quer ser salvo. Estão despojando Deus da sua onipotência, do seu poder máximo. No Salmo 76, 12 diz assim, Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra.
Este Deus que nós cremos é tremendo. Diga, Deus é tremendo. Amados, Ele faz o que Ele quer. Fizeram aí um Deus pequenininho, o homem grande, e o diabo enorme, gigante, todo cheio de poder. Quem fez isso? O espírito do anticristo. Os tentáculos das doutrinas, das denominações, doutrinas de demônios, são doutrinas diabólicas. A verdade é que a soberania de Deus é absoluta. A soberania de Deus é irresistível. A soberania de Deus é infinita. Deus não pode honrar uma pessoa que não o vê como de fato Ele é. Deus não pode honrar uma pessoa que não vê Deus como soberano. O Deus a quem servimos tem que ser reverenciado, tem que ser honrado, tem que ser respeitado, tem que ser temido, tem que ser obedecido. Amém? Então, quando eu digo que Deus é soberano, eu estou afirmando também que Ele tem o direito absoluto de governar a minha vida. É ou não é verdade? Se eu digo Deus é soberano, Ele tem o direito então de governar a minha vida segundo a sua vontade. E como é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Então, Ele quer o melhor ou Ele quer o pior para você? O melhor. Ele tem direito sobre a massa ou não tem? Tem. Vamos ver em Romanos 9, 20, 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Não é, quem és tu, ó Deus, para discutires comigo? Quem o Senhor pensa que é, para não fazer as coisas conforme eu quero? Não. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus tem ou não tem direito de fazer da mesma massa um vaso para honra e um vaso para desonra? Tem. Tem direito ou não tem? Tem. Deus é soberano. Deus faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade. E as pessoas dizem o quê? É injustiça, como dizia aquele moço. Não, Deus não pode escolher uns para salvação e deixar que outros se percam. Isto é injustiça. Isto não é injustiça. Se Deus quisesse salvar a todos Deus salvaria. Ele é soberano, Ele faz tudo conforme a sua vontade. Você não acha que se Deus quisesse salvar toda a humanidade, Deus salvaria? Salvaria ou não salvaria? Salvaria, lógico. A vontade dele é que prevalece. Ele é soberano. Deus não está sujeito a nada. Deus não está sujeito a ninguém. Ele é Senhor de absoluta grandeza. Diga, o meu Deus é Senhor de absoluta grandeza. Eu sei que quando nós falamos assim, isso dá uma força para quem crê. Isso dá uma segurança, isso dá uma confiança. É exatamente isso que eu quero que essa mensagem lhe dê. Uma força, uma confiança, uma estabilidade. Sabendo que você não está aqui ao sabor do vento. Sabendo que Deus ama você. Você está aqui segundo o caminhar de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Senhor. Então diga, maior é o que está em mim. E eu pergunto, por que Ele é maior? Porque Ele é soberano. Diga, maior é o que está em mim. Ele é maior, porque Ele é soberano. Amém, glória a Deus. E nós vamos ver agora, rapidamente, que Deus exerce a sua soberania. Ele não fica só num trono regendo, sendo chamado de grande, majestoso, poderoso, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não, Ele exerce soberania. Ele age com soberania.
E esse Deus, ele é um rei que reina, ele exerce o seu reinado. Deus não está sentado num trono, com uma cara de cansaço, dorminhoco, meio sem saber, meio atordoado com as coisas que acontecem aqui na terra. Não, Deus é um rei que está reinando. Diga, ele é um rei que reina. Nos mínimos detalhes, o Senhor está também reinando na sua vida. Diga amém. Deus, sendo soberano, ele tem exercício de poder. Ele faz coisas, ele executa coisas, ele manifesta coisas. Veja, Deus opera como ele quer, Deus opera quando ele quer, Deus opera onde ele quer. Quando você conhece o Deus soberano, você vai entendendo uma coisa: que os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Você vai entendendo que quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. E quando Deus diz não, ninguém pode dizer sim. Deus pode transformar qualquer situação. Então, esse impossível que você trouxe hoje aqui para a igreja, Deus é soberano sobre isso. Deus exerce poder, Deus exerce a sua majestade, o seu reinado sobre essa situação, sobre essa área. Às vezes parece que Deus está dormindo, às vezes parece que Deus está distante, mas de repente Deus surge como uma potência irresistível, como uma surpresa, como uma resposta, como uma saída, como uma solução, como um milagre. Então não pense que Deus está dormindo. Deus está agindo. Deus está reinando sobre as nossas vidas. E de repente, Ele mostra como é que Ele está agindo, como é que Ele está reinando, como é que Ele está executando. Você se lembra do Faraó? O Faraó foi endurecendo, e depois nós vamos lá na Bíblia e nós conhecemos a verdade desse endurecimento do coração de Faraó. Por que Faraó endureceu? Porque Deus, na sua soberania, Ele é que endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada, para que os sinais, prodígios e maravilhas fossem feitos, para que ele visse a glória de Deus num povo que ele escravizava, mas que ele tinha que libertar. Amado, não importa quem seja o Faraó, o coração duro. Talvez alguém na sua vida tenha um coração tão duro, e você pensa, por que esse coração é tão duro? Talvez você não saiba que o próprio Deus soberano pode ter endurecido esse coração para mostrar a glória de Deus na sua vida, mostrando como Ele age, como Ele é poderoso para fazer algo que não depende daquela pessoa, que não depende dela facilitar, que não depende dela amolecer, mas que depende da poderosa mão de Deus. Amém? Então, não se preocupe com quem tem um coração duro. Às vezes, e eu já vi isso, Deus mesmo coloca um coração duro para a gente depender de Deus. Muitas vezes Deus coloca alguém na nossa vida que endurece. A gente vem para a igreja, a pessoa endurece mais. Você ora, a pessoa endurece mais. Pois não era isso que acontecia. Moisés fazia um sinal, o coração do homem endurecia mais. Moisés fazia mais um sinal da parte do Senhor, o Faraó endurecia mais. Um dia Deus disse, é isso mesmo, agora você está no ponto para ver o que eu vou fazer com esse povo. Porque não importa o quanto endureçam conosco, não importa o quanto fechem as portas para nós. Amados, nós cremos que temos um Deus soberano que governa as nossas vidas e que Ele vai mostrar o seu poder, Ele vai mostrar a sua glória na hora certa, na hora exata. Olha o que a sua amiga pastora está lhe falando hoje. Você pode esta noite estar rodeado de faraós. Você pode esta noite estar rodeado de muralhas fortíssimas. Eu não sei o que você pode estar vivendo hoje. Você pode estar metido no meio de um cerco intransponível.
O poder de Deus surge nesta hora irresistível, amado. Porque quando Deus age, não pode haver resistência. Os seus muros vão cair, amados. O faraó vai te deixar. Aquela opressão vai parar. Porque Deus tem uma saída na sua totalidade de soberania. Você já passou por alguma situação que você não viu saída? Mas que hoje você olha e fala, como é que eu saí daquilo? Teve ou não teve? Teve. Na minha vida, inúmeras vezes eu dizia, não tem como sair disso, não tem como resolver isso, não tem. Para mim não tinha. Mas eu tenho um Deus soberano, que tem como fazer nos sair de qualquer situação. Então sabe aquela sentença? Parece que adiam, parece que o juiz põe lá no fundo da pilha dele, lá embaixo. Parece que não vão julgar a sua causa, parece que não vai acontecer nada, parece que vai ficar tudo na mesma. Parece para você. Meu amado, se você acreditar na soberania de Deus, você vai ver que de repente, aquilo que pareceu ano após ano, que não tinha mais remédio, que não tinha mais saída, Deus inexplicavelmente, irresistivelmente faz virar a nosso favor. Não há nenhuma situação que não tenha jeito para Deus, não há nada que esteja perdido, não tem nada irremediavelmente acabado, não há nenhuma palavra que possa pôr fim a uma situação, a não ser a palavra de Deus. Deus é soberano, diga Deus é soberano. Deus exerce soberania pela sua graça. Em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem nos salvou não foi Ele? Ele não fez isso por graça, mas Ele teve que fazer um movimento. Você fez alguma coisa para ser salvo? Não, nem eu, nem poderíamos, estávamos todos espiritualmente mortos. Para a gente estar aqui hoje, é porque Deus agiu. Para a gente estar aqui hoje, é porque Deus, na sua soberania, por graça, exerceu salvação na nossa vida. Exerceu o seu poder sobre a nossa vida. Deus salva quem Ele quer. E Ele aborrece também quem Ele quer. E endurece quem Ele quer. Diz Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Está falando de Esaú e Jacó. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, porque Ele é soberano, já fora dito à mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, olha como Deus é soberano na graça, como Ele se revela. Ele amou, o outro Ele aborreceu. Mas como? Não tem mais como, nem mais não como. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer com quem Ele quer. Bispa, em relação à palavra, como é que Deus faz? Eu vou lhe mostrar como é que Deus faz em relação à palavra. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, e é Ele que é soberano, e escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus, no exercício da sua misericórdia, no exercício da sua graça, Ele alcança aqueles que Ele escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Aos olhos dos homens, nós não somos nada. Aos olhos dessa sociedade aí fora, que está perdida, que está embrutecida, endurecida, solitária, nós não temos nenhum valor. Mas Deus é soberano na sua escolha. Ele escolheu a você e Ele escolheu a mim. E Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. E a Bíblia Sagrada diz que Ele é soberano e que nenhum plano do Senhor vai ser frustrado. Então não importa se você hoje vê uma espécie de frustração. Deus vai irresistivelmente mostrar o seu poder. E alguma coisa vai suceder. E essa situação vai ser transformada.
e vai cooperar para o seu bem. Amém? O que acontece quando você entende esta verdade? Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, quer dizer que tem gente que viola a aliança. Ele, com lisonjas, perverterá. Está falando do inimigo, viu? Diz que quem viola a aliança com Deus, o inimigo, com lisonjas. Eu não tenho tempo para explicar isso hoje, porque isso aqui dá um estudo bíblico. Mas diz que o diabo, ele trabalha na carne das pessoas que quebram a aliança com Deus, e ele vai exaltando esta pessoa, para ela ficar, não é, pastor Maurício, cheia de si, para ela ficar, sabe, poderosa, para ela se sentir sábia, orgulhosa. Com lisonjas, o inimigo vai fazendo o quê? Pervertendo. A pessoa que quebra intimidade com Deus, quebra aliança com Deus, ela é pervertida por Satanás, e ela se acha. Você vê que toda pessoa que quebra aliança, toda pessoa que se afasta da casa de Deus, toda pessoa que não está na comunhão dos santos, não está se alimentando, ela diz, eu estou muito bem. Não é isso que ela diz? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de palavra, eu não preciso de oração, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Porque o diabo já a perverteu com lisonjas. Isso não tem nada a ver conosco. A segunda parte tem. Mas o povo que conhece ao seu Deus, e conhece-o como soberano, se tornará forte e ativo. O povo que conhece. A sua vida pode estar hoje um verdadeiro caos. Deus está, pergunto, de braços cruzados, ou Ele está no controle de toda a situação? Você vai me responder de acordo com o que você crê. A sua vida pode estar num buraco escuro, negro, fétido. Eu lhe pergunto, Deus nessa hora está de braços cruzados, ou Ele está no controle de toda a situação? O seu Deus, a quem você continuamente serve, que é soberano, que tem poder sobre todo o mal, sobre todas as obras das trevas, que tem poder sobre câncer, que tem poder sobre tuberculose, que tem poder sobre AIDS, que tem poder sobre todas as DSTs, que tem poder sobre os juízes iníquos desta terra. Ele lhe salvará, Ele lhe livrará, Ele fará sinais miraculosos na sua vida. Ele é irresistível, Ele é soberano, Ele está governando as nossas vidas soberanamente. E nós vimos no começo que Deus age soberanamente e Ele trabalha com os exércitos do céu. Então eu vou profetizar que os anjos de Deus, que já receberam ordens do Senhor a seu respeito e a meu respeito, que os anjos de Deus lhe livrem de tudo que tem tentado contra a sua vida. Para isso você precisa reconhecer que Deus é verdadeiramente soberano. O Deus vivo, que Ele é para sempre Deus sobre tudo e sobre todos. Você precisa reconhecer que Deus não falha, nunca falhou, nunca falhará. Que o amor de Deus vai nos constranger mais uma vez, porque nós vamos ver o agir de Deus em situações calamitosas e caóticas. Então receba, você que conhece o seu Deus, você que se torna forte e
forte e ativo, por causa desta palavra, receba no seu espírito fortaleza esta noite, receba no seu espírito vigor esta noite, no teu corpo, na tua alma, receba esta noite manifestação do poder de Deus na tua vida, receba esta noite a ação angelical na tua vida. Não importa quem se levanta contra você, se você é de Deus e o reconhece como soberano, você vai prevalecer, você vai prevalecer. Irmãos, nós estamos entendendo quem é Deus, nós estamos conhecendo quem é Deus para nós vivermos a vida abundante que Ele tem para nós. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de ameaça. Eu declaro sinais e maravilhas na sua vida esta noite, pelo poder de um Deus que é soberano, que age no nosso meio, que nunca vai frustrar a sua igreja, o seu povo, que faz, Senhor, eu sei, Pai, a tua palavra se cumprir, não voltará para ti vazia esta noite. Eu oro, Jesus, para que todos os corações duros, Senhor, as mentes retrógradas, Senhor, ó Deus, que sejam quebrantadas agora pelo poder irresistível da tua soberania, Jesus, que amoleça agora o coração daquele que está dizendo: não, eu não vou, eu não me rendo, é como eu quero, é como eu penso, eu sei o que eu estou fazendo. Não, Deus é soberano, a vontade de Deus é irresistível, e ela governará as nossas vidas, e ela vai manifestar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa o que estejam vendo os nossos olhos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé num Deus que é soberano. E porque Ele é soberano, os impossíveis para nós são possíveis para Ele. Não haverá nenhuma situação que não poderá ser mudada, não haverá nada que ficará como está. Se o Deus soberano agir, ninguém poderá impedir a sua ação. Nós vamos orar, amados. Eu peço que a igreja fique de pé. Há um espírito aqui de poder de Deus. Há um espírito aqui, amados, de manifestação de glória, de soberania. É Deus, a palavra dele é a última palavra. Pode ser que alguém te deu uma palavra hoje, ontem, esta semana. Pode ser que veio alguma coisa dizendo: vai ser assim. Não, vai ser como Deus diz. Vai ser como Deus determinou. Vai ser como Deus quiser agir. Vai ser da forma dele, quando ele quiser, com quem ele quiser, porque Deus não está sujeito a homens. Diga: Deus é soberano. Oh, vamos orar a este Deus. Senhor Jesus Cristo, o mundo se encherá da tua glória, Senhor. O mundo há de saber que tu és o mesmo hoje e que tu és para sempre, Deus sobre tudo e sobre todos. Senhor, que o teu povo receba agora em seu espírito esta convicção, que o teu povo receba agora em seu espírito esta certeza de que Deus é soberano. Não importam as tribulações, ó Deus, nós esperamos no Senhor, nós confiamos em ti, Senhor. Ó Deus, a tua glória se manifestará em nosso meio, Jesus. Não importam as dificuldades que enfrentamos, não importa, Jesus, se entramos por estas portas hoje, ó Deus, caídos, não importa se entramos aqui hoje fracos na nossa carne, ó Deus, desfalecidos na nossa alma. Oh, nós te conhecemos como majestoso, poderoso, soberano Senhor, Rei de reis. Por isso, Senhor, nós te conhecemos e nos tornamos fortes, nos tornamos ativos. Transforma agora a fraqueza em força, transforma agora, Senhor, a vida passiva numa vida ativa, Jesus. Que ninguém se cale, que as bocas se abram, que todos declarem: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é soberano na minha vida, é Ele quem me governa, não sou eu quem me governo, não são as pessoas que me governam, é Jesus Cristo quem me governa. Ó Deus, só tu podes mudar situações, só tu podes transformar situações irreversíveis, só tu podes operar com os exércitos celestiais. Envia os teus anjos, livrem-nos de todo mal, acampem-se ao nosso redor. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, anjos do Senhor, abram as portas que estão
fechadas, mudem situações à nossa volta, alterem as circunstâncias, afastem os homens maus, os sanguinários, os mentirosos, afastem os fraudulentos, os enganadores, aqueles que armam ciladas, afastem, levem para longe, Senhor. Deus de justiça, Deus de graça, Deus de glória, a Ti nós recorremos, porque nós Te damos toda a soberania. Nada ficará como está, nada ficará como está, nada ficará como está, nada ficará como está, nada ficará como está. Os nossos olhos verão a glória do Todo-Poderoso, os nossos olhos contemplarão a alegria de Te servir, Senhor. Os nossos olhos verão a Tua mão estendida sobre a nossa casa. A Tua mão está estendida, não está encolhida. Tu podes nos salvar, Senhor. Tu podes nos livrar, Jesus. Muda corações. Oh Deus, muda mentes. Oh Deus, afrouxa as correntes, Senhor. Quebra os laços. Tira, Senhor, todo o embaraço do pecado. Oh Deus, todo o peso. Oh Deus, tudo aquilo que embaraça a nossa corrida numa carreira de perfeição. Desmancha, Senhor, os ninhos, os laços do passarinheiro. Toda arma forjada contra a nossa vida não prosperará, porque Tu és por nós. E se Tu és por nós, quem será contra nós? Nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos ao Deus soberano, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, da Tua majestade, ó Deus, da Tua glória. Nós cremos, Jesus, nós cremos em milagres, Senhor, nós cremos em mudança de sorte, Senhor, nós cremos na Tua ação soberana, Senhor. Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Nem nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, diga obrigada, Jesus. Diga, eu creio que Deus está agindo na Sua soberania sobre a minha vida toda. Será feita a vontade dEle. E a vontade dEle é boa. A vontade dEle é perfeita. A vontade dEle é agradável. Diga, eu me rendo à vontade de Deus. Diga, eu me submeto à vontade de Deus. Eu me submeto à soberania de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E os vitoriosos aplaudam ao Senhor, glorifiquem a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que bom que nós pertencemos a um ministério que dá soberania total, Jesus. É verdade. Que bom, Jesus, que somos o ministério, ó Pai, que preza o ensino da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus dos impossíveis, ó Pai. Senhor. Aquilo que é impossível, Jesus, aos nossos olhos, é possível para Ti. Tu és um Deus eterno, soberano, Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, ó Pai. Obrigado por nos trazer, Jesus, à Tua casa nesta noite. Ó Deus, passemos alimentados com essa palavra, Jesus, que lhe dá soberania, Jesus, que declara, ó Pai, as Tuas grandes coisas, as Tuas grandes possibilidades, o Teu grande poder nas nossas vidas, ó Pai. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem que Deus é soberano, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças Se alguém a Deus. precisar sair, Aleluia. fique à vontade. Se você puder, louve. Se precisar sair, vá em paz, vá feliz até domingo, para a glória do Senhor. Você vai ver sinais de Deus, da soberania de Deus.
louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao teu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrado, ao chão vão tombar. Cadeias de milhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Mas o inferno cairá, acusações se cairão. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar. Cadeias de milhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Em Deus, em Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. Diga quem está ao seu lado: Deus é soberano. Amém. Aleluia. Boa noite, internautas. Onde estão vocês? Boa noite. Vão em paz, em nome de Jesus.